noite com Jesus. Graças a Deus, né? Vamos ficar em pé para nós ler a Escritura. Josué, capítulo 1, do verso 1 até o 1. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todos este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Senhor nosso Deus, obrigado por esses momentos de estarmos na tua casa. Senhor, tu és o dono da palavra. Senhor, tu, ó Pai, pode vivificar, ó Deus, a tua palavra. Tu és o dono deste povo. Senhor, e cada um de nós estamos aqui para buscarmos mais um pouquinho do Senhor, desse alimento. Agora, Senhor, nos dê a cada um de nós um pouquinho desse alimento para nós. Cada um que está aqui veio para ouvir do Senhor. Senhor, já te louvamos e estamos agora, Deus, para recebermos mais de Ti. E nós cremos de coração que o Senhor nos ajudará, no nome do Senhor Jesus. Amém. Tem o hino? Tá. Desculpa.
pois teu amor divinal satisfaz. Não trago nada mais ao Senhor, só este meu coração sofredor, mas te suplico em contrição, ó Salvador, dá-me paz e perdão. Ó Salvador, dá-me paz e perdão. Sim, quero a Cristo, bem junto estar. Dela no além conseguir aportar. Ó lar eterno, lar de esplendor, lá estarei junto ao meu Salvador. Lá cantarei todo o seu grande amor. Amém. Graças a Deus, né? Um hino muito bonito. Ela cantou o hino Bem Junto a Cristo, do Inário Adventista 392. Amém. O irmão Raimundo, amigo do irmão Marcos, chegou aí, está nos visitando. Quem é? Deus te abençoe. Viu? Deus continue te abençoando. Nós cremos que será muito abençoado. Agora, o profeta leu esta escritura e ele pregou um sermão intitulado Como fui com Moisés, assim serei contigo. Eu sempre quando sou convocado para falar, eu acostumo usar a mensagem que eu estou lendo durante aquela semana. Tem vezes que Deus dá inspiração de outra, né? Aí eu uso a outra. Mas, umas 2 semanas atrás, eu estava lendo a mensagem, Deus guarda a sua palavra. Até eu usei ela aqui no púlpito, vocês lembram? Eu acho que alguém lembra. Irmã Luísa, acho que ela deve lembrar. E eu terminei de ler ela, fui lá e peguei essa aqui. Como fui com Moisés, assim serei contigo.
Parece muito com a outra, vocês vão ver. Mas é Deus falando na mesma linha da mensagem. Agora, nessa mensagem, como fui com Moisés, parágrafo 29, ele fala assim: mas encontramos aqui que Deus, apesar de todo o fracasso de Moisés, apesar de todo o fracasso que Moisés tinha cometido, nós vamos ficar entre Moisés, Josué e o povo. Vamos seguir essa linha. Agora, mas encontramos aqui que Deus, apesar de todo o fracasso que Moisés tinha cometido, ele ainda tinha sua mão sobre ele. Amém? Agora isso é muito profundo. Apesar de todos os fracassos que Moisés tinha, todos os seus erros, todas as suas falhas, porque nenhum é santo, nenhum dos profetas não foram homens que não cometeram pecado. Todos cometeram pecado, falharam, só teve um profeta, que este era o profeta dos profetas, que era o próprio Messias. Ele veio para provar para Satanás que ele era Deus e nos resgatar de volta do abismo. Mas o homem sempre ele comete falha. Mas apesar de todos os seus fracassos, Deus ainda era com ele. Apesar de todo o fracasso que Davi tinha, Deus disse: a minha graça te basta. Apesar de todos os fracassos que o profeta Jonas cometeu, fugindo, Deus ainda era com ele. E agora, vamos trazer isto para nós. Apesar de todas as nossas falhas, Deus ainda é conosco. Ele diz: eu tenho misericórdia de quem eu tenho misericórdia. Se Deus teve misericórdia de você, acabou. Não tem mais nada que te tome das mãos dele. Deus te escolheu desde antes da fundação do mundo. E ele sabia que nós seríamos pessoas que cometiam pecado, que iriam cometer pecado. Que nós iríamos falhar. Ele não nos escolheu porque nós seríamos santos. Ele não te escolheu porque você seria um santo, não. Ele te escolheu porque você era um pecador. Foi a razão que ele veio ao mundo. Os doentes não necessitam de médico, mas, aliás, os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Nós necessitamos de Cristo, porque somos pecadores, nós cometemos falha, por isso é que nós precisamos do seu sangue. Os santos religiosos, eles não necessitam de Deus. Aqueles religiosos daquele tempo, eles chamaram ele de Beuzebu, porque eles não tinham necessidade de Jesus. Mas uma samaritana que era pecadora, um Pedro, um ladrão que estava lá na cruz,
Esse reconheceu que era um pecador e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nós também somos pecadores, sujeitos a cair, cometer falhas. Por isso é que nós dependemos completamente dele. Que consolação deve ter sido isto para Josué, quando ele ouviu a Deus dizer: como fui com Moisés, assim serei contigo. Amém? Imagine isso. Deus falando para você: assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Ele também nos disse a mesma coisa quando ele estava aqui. Antes de subir, ele disse: eis que estou convosco até os confins dos tempos. Ele está conosco. E aí ele ainda foi mais além: e estarei em vós. Amém? Ele está junto de nós e em nós, para nos guiar, para te guiar. Ainda que se eu, agora o profeta leva, ainda que se eu estiver tentando e eu falhar, Deus não me deixará. Eu não tenho muita confiança em quem tem muito medo de fazer qualquer coisa. Eu prefiro ser encontrado como fracassado do que demasiadamente preguiçoso para tentar. Veja aí. Não seja aquele servo que recebeu o seu talento e quando chegou a hora de prestar conta, ele disse: Senhor, eu sei que tu és um homem duro, que ceifa onde não plantaste, por isso eu cavei e enterrei o meu talento. Ele disse: negligente servo, tirarei o seu talento e darei para o outro que tem 5. Para os outros ele disse: servo bom e fiel. Observe uma coisa: servo bom e fiel. Mas para aquele que não teve coragem de tentar, ele chamou ele de negligente. Uma vez foi dito que a companhia de farinha assalariou um homem e ele ia assinar o seu nome. E o homem não tinha borracha no lápis. E o Senhor disse a ele, porque o Senhor não tem borracha? Ele disse: eu não cometo erros. E ele disse: então eu não posso te usar. Veja que coisa. Ele disse: eu não cometo erros. Estava pronto, talvez estava pronto para tirar a pedra se ele chegasse numa situação daquela. Ele disse: eu não cometo erro. E ele disse: então eu não posso te usar. Porque se você não comete erro, você não faz nada. Isso é verdade. Veja, Deus não pode te usar. É a mesma coisa. Às vezes nós achamos que nós precisamos andarmos santos, mas estamos enganados, porque nós estamos sujeitos à falha. A única coisa que faz a diferença é a mão de misericórdia de Deus. Se Ele puxar o tapete, nós caímos. Deus não te considera responsável por seus erros.
ele te considera responsável por seus pecados voluntários. Quem vive voluntariamente em pecado, depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade. Mas um homem que vai fazer algo, vai errar. Ele vai cair, ele vai cometer erro. Mas se ele for real e divinamente chamado, Deus estiver em seu coração, ele se levantará outra vez. Amém? É nisso que nós estamos seguros. Vim à igreja aqui há anos e talvez esteja aqui esta manhã um pequeno homem e a esposa deles, eles cantavam uma canção que me emocionava, era algo assim: perdoa-me, Senhor, e ponha-me em prova mais uma vez. Serei teu se tu fores meu. Se eu cair ou se eu falhar, deixe-me levantar e tentar outra vez. Perdoa-me, Senhor, e ponha-me em prova uma vez mais. Amém? Às vezes nós chegamos a uma situação que nós oramos: Senhor, tem misericórdia uma vez mais. Eu gosto disso, porque qualquer bom soldado está sujeito a se ferir ou a se machucar. Mas se ele for ainda um soldado e tiver um propósito e algo por que lutar, ele se levantará e tentará de novo. Qualquer bom soldado da cruz faz o mesmo. Amém? Graças a Deus. Se você caiu e tem algo no seu coração, se levante, porque ainda Deus está contando. O profeta fala na mensagem A Fé Perfeita, se eu não me engano, ele fala assim: se no seu coração ainda sente desejo de voltar, ainda sente o desejo de Deus, é porque Deus está em seu coração. É porque Deus está te chamando. Ele está indo lá na alma e falando para você se levantar. Levanta. Não olhe para os fracassos, mas olhe para Cristo. Para Josué, o novo comandante do exército, depois que Moisés tinha morrido, vendo que Deus permaneceu com ele em seus erros, ele manteve a sua comissão. Não importa o que Moisés fez, foi o ofício de Moisés que Deus o respeitou. Amém? Vê isso. Não é uma boa coisa pisar no povo de Deus. Você ofende a ele quando faz isso. Deus tinha comissionado a Moisés. Os fracassos não significavam nada. Deus conhecia o coração dele. Deus conhece o seu coração. Ele sabe muito bem o que está em nosso coração. Agora, o profeta segue falando. Josué sabia que a comissão dele era tremenda. Você notou aí? Tudo quando Josué começou a atravessar o Jordão, como Josué se lembrou da comissão dele? Aleluia. Não cesse de falar deste livro da lei. Minhas palavras, em outras palavras, Josué, não me importa o que a tribo diga, ou que os clérigos digam, fique com esta palavra. Amém? Fique com esta palavra. Não importa o que digam a respeito da sua crença. Não importa o que diga a respeito desta mensagem.
Fique com esta palavra, Josué. Eu te comissionei, eu te chamei para seguir esta obra para frente. Porque então farás prosperar o teu caminho. Você quer ser próspero? Então fique com a palavra de Deus, que ela te dará prosperidade divina, prosperidade celestial em Cristo Jesus. Isto é que é verdadeira prosperidade. Não é essa prosperidade que se pregam por aí, não. Mas a verdadeira prosperidade do cristão é ter Deus em seu coração e ter a salvação garantida. Você tem a sua salvação garantida nas mãos de Deus, porque você creu na mensagem que Ele te enviou. Ele te enviou uma palavrinha, esta Bíblia, e disse: filho, se queres estar pronto para o arrebatamento, eis aqui o meu recado. Fique com estas palavras do apóstolo Paulo e dos discípulos todos, e deste profeta que veio para restaurar, para esclarecer mais para você, para te mostrar aquilo que você não compreende. Mas eu te dou a revelação através do sétimo anjo. Foi Deus falando para você quando você ouviu esta mensagem pela primeira vez. E Ele continua falando, dizendo: fique com a palavra. Porque então farás prosperar o teu caminho, não importa quantas coisas grandes faça e quantas coisas pequenas eles façam, enquanto organização e quantas organizações eles façam, fique com a palavra, Josué. Fique com a palavra. Esta palavra, não cesse de falar desta palavra. Deixe-me lê-la outra vez. O profeta vai ler. Aleluia. Esta palavra não cesse de falar. O salmista diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Aleluia. Você tem prazer na lei do Senhor? Nós temos prazer nesta palavra. Nós amamos esta palavra. Aí ele segue dizendo: mas antes medita nela dia e noite, pois será como a árvore frutífera plantada junto ao ribeiro, o qual dá seu fruto na estação certa, e suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. A palavra de Deus, trazendo a verdadeira prosperidade. Amém. Deixe-me lê-la outra vez. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Veja, dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Veja aqui, voltando no começo. Tão somente ser forte
e muito corajoso. Amém? Vai tomando isto para você. Nós somos o Josué de hoje. Nós temos o verdadeiro Josué espiritual. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Se a palavra disser para fazer certa coisa, faça, não importa o que a organização diga, faça de qualquer modo. Esse é o Josué que Deus está esperando. Não vire nenhuma polegada, nenhum tio, fique bem com a palavra de Deus. Não dê atenção para as coisas, não. Mais atrás aqui o profeta fala assim, a respeito de Israel, passando pelas terras de Moabe, o profeta diz, deixa eu voltar lá para ler, ver se eu acho que... Se vocês passarem por eles, voltando, e diz, vocês não vão passar por vossos irmãos, vocês vão passar por vossos irmãos, vocês vão passar por vossos irmãos, e eles estão perto das fronteiras. Se vocês passarem por eles, não fale nada para eles. Eu tenho dado este monte a Esaú, e tenho dado a este país a Moabe, e não quero que vocês os agitem, fazendo prosélito, simplesmente mova-se gentilmente. Vocês sabem para onde vão, não tome os hábitos dele. Por isso é que o profeta, o Espírito fala, fique com a palavra de Deus. Deus te deu a porção certa, que foi a palavra. E Ele deu a porção certa para os moabitas, que foi o mundo, para o Josué, para os Esaú, as coisas, os prazeres do mundo. Por isso é que ele diz, passe gentilmente e não fale nada. Nós somos os Israel espirituais de hoje. Lá era a igreja natural, passando pelas terras lá de Moabe. E o Espírito disse, não olhe, não tome os hábitos. Hoje é a igreja novamente, a igreja espiritual e o Josué espiritual guiando essa noiva, te guiando, te levando na frente com essa luz do Evangelho, com essa luz da mensagem, dizendo, não pare para olhar as coisas do mundo, mas fique com a palavra de Deus, fique com a minha palavra. Eles estão bem pertinho de vós, eles estão na fronteira. Tenha cuidado. Procura ser um cristão espiritual. Não procura ser um fronteirista, não. Porque quando nós se tornamos pessoas, crentes da fronteira, nós estamos perto da outra fronteira. Se torna bem facinho para nós tomarmos os hábitos do mundo. Porque estamos perto da fronteira, recebendo a mesma influência, a mesma atmosfera. Qualquer coisinha já está levando, caindo para ali, porque está na fronteira. Mas quando é um cristão que decide tomar a palavra de Deus de coração e viver nela, Satanás fica selado fora. Ele não pode te atingir, porque para ele te atingir, ele primeiro atinge o Josué espiritual, que é o Espírito Santo. Aleluia. Entra em Cristo.
é a maior segurança, proteção de vida. Chama-se Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido. Aleluia. Vocês pensam que estão prosperando? Agora ele vai para as organizações. Vocês pensam que estão prosperando quando estão construindo igrejas grandes, adicionando 10.000 à sua denominação? Isso não é prosperidade. Isso não os leva a um passo mais perto da promessa. O que nós precisamos mais é de Deus, mais do Espírito Santo, para que seja bem-sucedido por onde quer que andare. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Quando você está pensando em fazer algo, está tomando a palavra de Deus para esta coisa? Você está encontrando seus desejos na palavra? Você está pregando o que a Bíblia disse? Você é exatamente como muitos hoje, voltando atrás, você é exatamente como muitos hoje, muitos pregando doutrinas que são preceitos de homens? Veja. Não cesse de falar deste livro da lei. Falar. O que você está falando? Não simplesmente ler e ir embora. Fale-o, viva-o, o ensinem. Aleluia. O profeta fala assim, você, na mensagem Amor Divino, se não me falha a memória, ele diz, você tem direito de orar pelo pecador, pela pessoa lá fora. Mas você também tem direito de ir até ele e falar para ele. Não podemos ficar só de cá orando. Temos que mostrar o melhor para ele. Mostrar o melhor que é a palavra de Deus. Falar o que você está falando? Não simplesmente ler e ir embora. É tão bom quando é um crente, um cristão, que lê a Bíblia, as mensagens, o assunto dele só é Jesus. Viva-o, o ensine. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Vê o que Josué de hoje vai ser. Vê o que um Josué da igreja espiritual vai ser. É o mesmo tipo que Josué, é o mesmo tipo de Josué que eles tinham na igreja natural. A igreja espiritual tem que ser a mesma coisa. Agora você imagina, se o Espírito, se o Josué natural fez o que fez, imagine o Josué espiritual, que é o Josué Espírito Santo em você. Se Josué natural não teve medo, mas descansou a sua fé, em sua comissão na palavra de Deus, e fez o que fez, imagine você o que fará com esta enfermidade, com Josué Espírito Santo. Se Josué, natural lá, conseguiu derrubar os muros, hoje é Josué novamente, que é o Espírito Santo em você. Essa barreira de Jericó, esse muro de Jericó, talvez seja uma enfermidade na sua vida, talvez seja um problema, uma dificuldade.
Mas volte a sua atenção para a palavra de Deus. Volte a sua atenção para as promessas divinas. Para as promessas que falam das suas curas. Estes sinais seguirão aos que creem em meu nome. Você crê no nome do Senhor Jesus? Então diga esta enfermidade: Satanás, me deixa. Porque eu tenho Cristo em mim, eu tenho Josué. Josué, natural, teve fé para rodear aquele muro 7 vezes. Como que ele conseguiria derrubar? Mas Deus estava com ele. Ore, busque. Você vai ver que essa enfermidade vai desaparecer. Esse problema. Apenas volte a atenção para a sua palavra. Fique na palavra. Deus é responsável pelo resto. Deus não resiste um coração cheio de amor, um coração cheio de fé e de humildade, clamando Ele não. Ele vem atender as nossas necessidades. Na mensagem, a cera da igreja, tem uma delas que o profeta fala assim, que Deus, Ele está no meio da sua igreja. Ele está no meio do seu povo, apacentando as suas ovelhas, sentindo o que ela está sentindo, sentindo as suas necessidades, para suprir as suas necessidades. Ele não deixa essa noiva, essa igreja só nem um segundo. Essa é uma noiva que é importantíssima demais para Ele. Ele não sai. Se Ele não sai, você pode falar com Ele. Ver o que Josué é. Se a Bíblia é o mesmo tipo de Josué que eles tinham na igreja natural, a igreja espiritual tem que ser a mesma coisa. Amém? Aleluia. Você está neste caminho, caminhando, sendo dirigido pelo Josué espiritual, que é o Espírito Santo. Se a Bíblia diz, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, o Josué espiritual dirá amém. Se a Bíblia diz Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, o Josué espiritual dirá a mesma coisa. Aleluia. Não tem como dizer que Deus mudou, não. Ele é a mesma coisa, Ele é o mesmo lá do princípio. Ele é o mesmo que esteve com seus discípulos. Se a Bíblia diz, o livro, a palavra diz, permaneceis, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O Josué espiritual diz a mesma coisa. Se Pedro no dia de Pentecostes, disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, o Josué espiritual nunca variará um tio, mas ele fará exatamente o que a palavra de Deus diz. Por
isso é que nós cremos nesta mensagem, que restaurou isto para nós. Por isso é que nós cremos no batismo que nós faz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque somos o Josué espiritual. E sendo o Josué espiritual, nós falamos amém a toda a palavra de Deus. Se a Bíblia diz que tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, então tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo. E não em 3 títulos, não. Se a Bíblia nos mostra claramente que existe relatos bem claros que todos os batismos na Bíblia foi em nome do Senhor Jesus Cristo, para que eu vou procurar outra coisa? Para que eu vou atrás de uma doutrina criada no ano de 325 depois de Cristo? Se o próprio Josué espiritual diz assim: ficai com a palavra de Deus. Se São Marcos diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortíferas beberes, não lhe farás mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. O Josué espiritual dirá a mesma coisa. Aleluia! Meditarás nele dia e noite para fazer prosperar o caminho. Eu quero que os irmãos notem o que aconteceu. Josué, quando ele veio a sua primeira campanha, a sua primeira vez de prova, que ele era o real Josué, Israel deveria ter conhecido aquilo, sem dúvida. Os clérigos tinham uma ideia diferente. E eles disseram: agora, só acompanharemos aqui até a primavera, ou até o verão, o Jordão, ou então até o Jordão baixar. E parece que Deus lança algumas das coisas insensatas diante do Josué espiritual. Trouxe-o no mês de abril, quando o Jordão estava 3 ou 4 vezes mais do que o tamanho normal. Ele estava provando para ver se ele realmente era o Josué. Amém? Deus te prova para saber se realmente você tem a estrutura de Josué. Deixe que tudo fracasse, deixe que todos os outros prosperem, deixe que os homens que têm uma forma de piedade, negando e entretanto o poder, prospere e empurre a você para trás. Mas se você sabe onde você está parado, você permanecerá indiferente. Se o mundo lhe rejeitar, você se manterá o mesmo. Você não variará desta palavra de Deus. O Jordão estava 3 ou 4 vezes mais do que o tamanho normal. Espantoso, parecia horrível, lamacento, mas o Josué disse: Deus disse, dentro de três dias, vamos atravessar, e vamos. Agora, os clérigos disseram: agora, só um minuto, Josué. Somos homens educados, somos inteligentes, muitos de nós aqui somos engenheiros do Egito, sabemos fazer estas coisas, por isso, só esperaremos um pouco até que o rio se limpe. Então podemos atravessá-lo andando. Isso não é muito mais fácil? Não me importa o que vocês pensam. Deus disse,
Em 3 dias vamos atravessar. E vamos atravessar. Vamos atravessar em 3 dias. Amém? Deus te falou que você está caminhando nesse caminho e vai vencer com Cristo. Então vamos prosseguir. Ele disse que estaria em nosso meio até os fins do tempo. Observe, o que Josué fez? O que foi que ele pôs primeiro? Primeiro os clérigos? Não, Senhor. Não, Senhor. Ele pôs a palavra primeiro. Aleluia. Graças a Deus. E disse: tomai essa arca, e todos vós, sacerdotes, ficai longe dela, ide atrás dela, não tenteis guiá-la, deixe que ela vos o guie. Amém? Deixe que a palavra te guie. Não tente você guiar a palavra, não. Josué disse: fique atrás e deixe a arca te guiar. Aleluia. Esse é o problema hoje. Tentamos ganhar a dianteira da palavra. Meu Deus. Às vezes nós tentamos passar por cima da palavra, queremos fazer do nosso jeito. E não é assim, tem que vir de acordo com a palavra de Deus. Vamos esperar, saber o momento certo de andar, saber o momento certo de parar. E esse é o problema hoje, tentamos ganhar a dianteira da palavra. E passamos por um lado, fazemos a palavra convir a isto, e a palavra convém aquilo, abençoados sejam seus corações. O que nós precisamos hoje é seguir a palavra. A palavra guia no caminho. Quando chegaram ao Jordão, ele se abriu e eles atravessaram. Em sua primeira campanha, ele colocou as primeiras coisas em primeiro lugar. Ele tinha uma razão para aquilo. Ele tinha uma razão porque Deus tinha comissionado. Fique com a palavra. Deixe que a palavra o faça. Cada campanha, ele saía na batalha porque Deus o tinha encarregado de colocar a arca primeiro. Depois que a arca saiu, o que saiu então? Cantores. Veja aí, ó. Cantores, tocadores de instrumentos, antes que a luta acontecesse. Por isso é que o Josué espiritual, o Josué Espírito Santo sempre fala: tem cuidado com as vossas vidas, cantores, sejam mais consagrados. Tem razão, porque é o Josué espiritual, é o Josué Espírito Santo, fazendo a mesma coisa. Isso é o que precisamos hoje. O que tivemos nesta manhã? Cantores, instrumentos tocando música e regozijando. Então, ponha a palavra primeiro, leia a palavra. A batalha começa. Nós estamos destinados a ganhar. Só temos que ganhar. Fique certo com ela. Guarde a direção dela e e ela te guardará na hora dos apuros. Amém? Ele teve uma boa razão para isto. Agora lembre-se, quando ele atravessou, antes de atravessar, ele enviou um espia ao outro lado. 2 deles para espiar a terra. Agora Moisés tinha enviado um grupo inteiro deles ao outro lado, mas todos eles voltaram confundidos. Olha, o novo ministério, ele nunca fez isso. Ele sabia aonde há 1.500 diferentes ideias, há 1.500 confusão. Mas ele enviou 2 e disse: atravessais lá e espiai a terra. Veja, o Josué
que é o tipo do Espírito Santo, enviou 2. E o Josué espiritual, Espírito Santo está te guiando, está te dizendo, fique com a palavra, não dê atenção para as coisas do mundo, para que não sejamos atacados pelos hábitos do mundo, mas descanse a sua confiança na palavra, e receba a sua cura na palavra, receba a sua prosperidade na palavra. Tudo que você precisa, Deus te dá através da palavra. Não busque outros meios, mas busque a palavra em primeiro lugar. E diga, Senhor, eu preciso de Ti. Eu necessito do Senhor, mas eu não quero conseguir da forma que o Esaú, que os moabitas conseguiram, não. Eu quero conseguir da forma correta. Amém? Graças a Deus, glorifica Ele, Ele te deu a palavra, você tem esse escudo, você tem essa fé, você é capaz de vencer todos os muros. E diga, Senhor, eu te agradeço, obrigado. Senhor Jesus, ajuda cada um, ó Deus. Precisamos ter esta mesma confiança. O Senhor tem dado para cada um de nós, ó Pai. Só falta nos reconhecer mais essa comissão que o Senhor tem dado para nós. Ajuda, Senhor, a reconhecer mais e sermos, ó Pai, mais cheios do Espírito Santo e sermos mais ajudados por esse guia, o Espírito, Josué, Espírito Santo, nesta era de trevas. Oh Deus, conceda a cada um seus desejos dos seus corações. Obrigado, ó Pai, nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus vos abençoe. Graças a Deus por tudo isso, né? A gente vê as vindicações e fica alegre saber que é Deus que faz tudo. Ele lendo aí, né, o profeta dizendo, perdoe-me, é o tema da primeira parte que tivemos hoje à tarde, companheirismo, falando sobre perdão. E de manhã, irmão Aldeia, o pastor Joaquim falando que essa mensagem, assim como fui com Moisés, assim serei contigo, ele dizendo que essa escritura acompanhou ele, começou a acompanhar o pastor Joaquim Gonçalves, antes dele conhecer a mensagem. Quando ele estava indo para Brasília, né, e última vez que ele estava com sua mãe, no momento da despedida, ela falou, abra sua Bíblia e leia. E ele abriu e leu Josué capítulo 1. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Isso é para todos nós, né? Amém? Graças a Deus. Vamos colocar de pé. Amanhã, Deus permitindo, estaremos aqui, tendo, a partir das 18h30, o programa Fé para Vencer. Logo após o culto de oração, de agradecimento a Deus. Deus recompense a cada um que esteve participando aqui presente, aos visitantes, aos irmãos por meio da internet. Abraço fraternal. Vamos orar. Querido Deus, que isso que nós ouvimos possamos guardar no nosso coração. Como o teu profeta disse, que tenhamos uma verdadeira convicção ao encarar os problemas da vida, estarmos certos de Deus. Convicção como Josué, como cada um destes profetas, como o teu profeta neste século, tinha uma verdadeira convicção, porque ele sentia a tua presença, Senhor. Que a tua presença seja com cada um de nós, Senhor.
sempre, não somente aqui, mas onde estivermos, amanhã, no dia de trabalho. Ó grande Deus, abençoe a cada um, dando a cura, a alegria, o regozijo, porque Tu és a força da nossa vida, Tu és o nosso sustento, socorro bem presente na hora da angústia, torre forte de proteção. Muito obrigado, Senhor. Continue abençoando o Teu servo, Maldean Medeiros, seu ministério de evangelismo, que o Senhor possa abençoar esta amada igreja. Também lembramos do nosso pastor Gedson Cardoso e sua família. Que a Tua mão continue, Senhor, sobre esta igreja, Senhor, nos dando vitória, continuando este caminho glorioso que conduz à vida eterna. Muito obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abrace seu irmão e diga: Deus te abençoe. O melhor presente que você dá, a bênção de Cristo ao seu irmão. Até nos encontrarmos. Deus os abençoe.